Necessidade. Sobre esse assunto estamos recebendo aqui o Hamilton Rosa, ele que é especialista em seguros, também proprietário de uma corretora de seguros aqui em Jundiaí. Hamilton, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Péricles, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade de apresentar um pouco o nosso trabalho aí nessa segmentação de seguros. Tá? A sensação de segurança é fundamental para quem é proprietário ou motorista, principalmente de veículos aí, mas infelizmente ainda tem muita gente que não pensa assim. No noticiário, se você acompanhar o noticiário aí, que mostra a violência que acontece contra as pessoas, assaltos, entre outras coisas, e aí eu pergunto para você, muita gente opta pelo seguro dos veículos ou ainda tem muita gente que reluta e não faz o seguro e aí quando acontece, aí eles vêm chorando lá na sua seguradora e devia ter feito o seguro. É isso que acontece ou não, Hamilton? Na verdade é assim, deixa eu só explicar um pouquinho, até para a gente poder dar esse esclarecimento também para a população, né? Que o pessoal confunde muitas vezes a seguradora e o corretor, tá? Seguradora, quem que ela é hoje? É a detentora do risco. Tá? Ela que vai indenizar num caso aí de uma subtração de bens, num caso de uma colisão com perda total, ela que vai fazer essa indenização. Nós, corretores, somos os agentes que faz a ponte entre a seguradora e o consumidor final, que é o cliente. Tá? Quando se fala seguradora, é a companhia de seguro, né? Companhia de seguro. Isso, corretora de seguro é uma coisa, companhia de seguro é outra. É isso. Nós trabalhamos para as seguradoras. Tá? Então, nós somos os agentes que levam esses produtos da seguradora para o consumidor final, que é o cliente. Tá? E a sua pergunta é assim, hoje o seguro de automóvel ele é o líder de mercado na segmentação. Tá? Hoje, se você for colocar os dados hoje em cima de uma planilha, você tem hoje 80% hoje de seguros é seguro de automóvel. Aí você divide os 20% aí depois no restante aí dos outros seguros, das outras segmentações. Qual seria o segundo depois do automóvel? Qual que vem? Você tem aí depois o seguro saúde, né? Que ele foge totalmente desse ramo de seguros, de seguros assim de varejo que a gente fala, né? Que é o seguro saúde. Depois tem o residência, tem o empresarial, tem esses seguros que vão compondo essa carteira das seguradoras, tá? Quando se fala seguro saúde, é o mesmo que plano de saúde? Não, é diferente. É diferente? É diferente. Qual é a diferença? A diferença hoje de um plano de saúde que você tem hoje, por exemplo, em Jundiaí, 3 operadoras que têm assistência médica, que a gente chama, né? Posso até falar o nome aqui, Sim. né? Unimed, Soban e a Intermédica, são operadoras, no caso do saúde, que elas têm o plano próprio dela. Tá? Tem a rede própria, tem o hospital, tem ali os médicos credenciados, tá? Você pode utilizar dentro dessa rede, ou local, regional, ou estadual, ou nacional, depende do produto que você vai comprar nessa operadora. A seguradora, o seguro saúde, ele te dá uma opção de você poder, por exemplo, ir no médico que não é credenciado. Você vai no médico lá, paga a consulta dele e você consegue receber esse valor determinado também no plano que você comprou, o reembolso dessa consulta, tá? Então, você fica uma livre escolha melhor para poder ter mais opções de profissionais, de clínicas, de hospitais e assim por diante. Então, quando você vai vender um seguro saúde para o seu cliente, quais as vantagens desse seguro saúde em relação ao plano de saúde? Por exemplo, você comprou hoje um plano da Soban, tá? Você tem o plano da Soban, hoje você pode ser atendido só onde? No Hospital Pitangueiras, certo? Você tem o seguro saúde Bradesco, por exemplo. Você pode ir no Hospital Pitangueira, você pode ir no Hospital Paulo Sacramento e você pode ir no Santa Elisa. Ou também você pode ir nos hospitais de Campinas, em São Paulo, a nível nacional. Você não fica preso só na região onde você mora. Tá? Te dá cobertura nacional. E não é cobertura de urgência e emergência, é cobertura eletiva que a gente chama. Tá? Consultas comuns. Consultas, tratamentos, internações. Laboratórios, tudo. Você tem a amplitude maior no seguro saúde. Ele custa, obviamente, mais caro, né, que uma assistência médica, né, local, mas você tem essa oportunidade de ter essa gama maior de atendimento. Quais os seguros mais comercializados no Brasil hoje, além de veículos e saúde? Quais outros que estão disponíveis no mercado? Hoje você tem muito residencial, né, que é uma procura bastante grande, principalmente agora que as pessoas estão tomando consciência de que
eu tenho meu carro segurado lá, que vale aí, sei lá, 40, 50 mil reais, o meu imóvel vale 10 vezes isso e não tem seguro, quer dizer, não tem muita lógica isso, né? O cara se preocupa muito mais com o veículo, que tem um bem ali, é dele, né? É monetário aquilo, mas ele tem que se preocupar também, por exemplo, com a residência. Ele pegou fogo na casa, o que faz? Destruiu a casa. A casa vale R$1 milhão, a residência. Então, quer dizer, ele tem que estar se preocupando com isso. O brasileiro está voltando, está começando a enxergar que ele tem que ter essa necessidade, até pelas coisas que estão acontecendo ultimamente, né? Eu peguei até o exemplo da semana, acho que passada, retrasada, que aquela aeronave caiu lá em BH, né? Que é a segunda vez que cai na mesma rua a aeronave. Então o pessoal fala assim... Que tragédia, né? Aí o pessoal fala assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Cai sim, o avião caiu. É mais fácil o raio cair na cabeça de uma pessoa do que ele ganhar 2 vezes na Mega Sena. É segundo os estatísticos dizem. Então eu vou parar de jogar agora. Então, assim, aconteceu aquilo. Aquilo lá, hoje tem a cobertura para residência de queda da aeronave. Tem essa cobertura, né? Não são todas as seguradoras que fazem, que optam por colocar na pólice essa cobertura, mas tem seguradoras que fazem. O residencial com queda de aeronave. O cara fala, mas queda de aeronave? Né? Pô, negócio maluco. Mas tem o item ali, tem o item, queda de aeronave, queda de aeronave, isso mesmo. Então, quer dizer, e eu pensei muito nesse dia, né, que aconteceu, que eu vi essa notícia, né, quer dizer, ali aquele pessoal que está perto do próximo aeroporto, né, que é na cabeceira da pista ali, tem muitas seguradoras que não vão aceitar o risco, porque é iminente que possa acontecer alguma coisa, como já aconteceu 2 vezes, né? Quando há um risco maior, a seguradora pode não aceitar vender aquele seguro? Exatamente, ela pode não aceitar. Ela pode, assim, não... Ela não quer assumir aquele risco. Não quer assumir aquele risco, tá? Porque já teve evidência, aconteceu, então é complicado. Eles ou aceita ou, na verdade, a gente fala que agrava, né? Para você colocar aquela cobertura, tem um agravo maior no valor desse seguro final. Agora, esse seguro que você falou da residência e até seguro empresarial. Você pode segurar o prédio da sua empresa, equipamentos da sua empresa também. Esse seguro, proporcionalmente ao seguro de veículos, ele é barato, não é, Hamilton? Depende muito do nicho de mercado, tá? Você pegar uma indústria hoje que tem equipamentos sofisticados, porque vai ser feita uma vistoria dentro daquela empresa para poder precificar aquele valor, tá? Então, o que ele vai acontecer? Ele dá o valor conforme que tem de cobertura ali dentro. Eu tenho lá 10 milhões em equipamentos. O seu seguro, logicamente, ele não vai ficar um valor igual ao seguro normal aí, que a cobertura seja de R$1.000, R$2.000, uma empresa pequena. Então, depende muito do que compõe essa empresa. Tá? Então, é importante também dizer que a gente fala muito de residencial, né? Muitas pessoas não têm o residencial segurado, a casa. Chega nessa época agora de chuva, dezembro e janeiro, acontece queda de árvore, acontece destelhamento, vendaval, o telhado do cara vai embora, o cara não tem uma cobertura para isso. Ele pegou desprevenido, como é que ele faz? Tá? E o seguro de residência, ele te dá essa garantia. Tá? Te dá a garantia também, por exemplo, de um portão. Deu um raio, queimou o portão lá, o cara chama a seguradora, faz a vistoria e pede para fazer o reparo. Mas tudo isso tem que ser discriminado na hora de fazer o seguro? Já tem as coberturas básicas, tá? Raio, explosão, fumaça, já é a cobertura básica, né? Aí você vai colocando as coberturas, por isso que é importante, na verdade, você ter um consultor, eu brinco, né? Um consultor, um corretor, contratando o teu seguro, né? O pessoal do banco agora vai ficar meio bravo comigo, mas assim, aquela venda que é feita lá no banco, que o gerente coloca a goela abaixo do cliente porque ele fez lá um põe as metas lá para os corretores, tal, né? Aí o cara vai lá, ele tem aí um financiamento, o cara fala, viu, eu estou precisando de bater a meta, vamos fazer um seguro residencial comigo? O gerente não sabe nem o que ele está vendendo, porque não é culpa dele, porque ele está ali, ele tem que bater aquela meta, né? E o cliente também não sabe o que está comprando. Eu tenho um seguro residencial, mas o que tem de cobertura nesse seguro residencial? Eu tenho um seguro de automóvel, que é o pior ainda quando acontece isso. O cara compra um seguro de automóvel, precisa ver a cobertura, precisa ver as coberturas de terceiros, né? Danos corporais terceiros. Quer dizer, para você ter uma base boa, de repente o cara tem um carro aí que vale R$50 mil, né? E compra um seguro no mesmo valor do veículo dele. Então, eles têm muito essa dificuldade de entender. O terceiro, por exemplo, tem que ser 3 vezes maior o valor do seu veículo, tá? Porque se você bate num veículo hoje, se envolve num acidente, você é o culpado, bateu no veículo, ele custou R$100 mil,
deu uma perda total nesse veículo, a seguradora vai indenizar. Olha lá, o terceiro, que você foi o causador do acidente, tá? E a sua apólice é de 50 mil reais para terceiros. Quem paga os outros 50 mil? O cliente. O cliente que paga. Aí o paga. seguro não vai cobrir porque você não determinou antecipadamente no seu seguro. Por isso que essa consultoria do corretor de seguros é importante. Viu? Hoje o risco, as minhas apólices, os meus clientes, o mínimo é 150 mil reais de cobertura de danos materiais terceiros. E danos corporais também é muito importante. Esse seguro de residência que você disse, nós tivemos até recentemente aqui em Jundiaí chuvas de granizo. Sim. E comigo, por exemplo, aconteceu na minha casa ali, uma chuva de granizo acabou furando um dos toldos da minha casa ali. Tá. O seguro cobriria esse prejuízo? Nesse caso, não. Nesse caso, teria que ter uma cobertura específica para aquele... Tem um toldo, você vai ter... Se você for abrir também para todos os itens da sua casa, você não consegue fazer uma apólice. O que é previsto é, por exemplo, eu tenho telhado lá, vendaval. Tem um vendaval, destelhou, aí eu tenho a cobertura. Tá? O todo não entraria como telhado. Como telhado, tá? Porque ele está protegendo uma parte que não é da residência, talvez uma parte externa fora, né? Mas é aquela coisa, tem seguradoras que se você colocar alguns tópicos, ela te dá essa cobertura, tá? Ela te dá essa cobertura de todo. Choveu, estelhou, teve chuva de granizo que você falou, estourou vidro e tal, você tem essa cobertura. Tá? Hamilton, como você disse, a maior parte dos seguros feitos são seguros dos automóveis. Certo. Dá para segurar moto, bicicleta? Sim, hoje tem companhias de seguros, né, que tem isso no catálogo dela, a gente chama assim, né? Tem na prateleira o seguro de moto, tá? O seguro também de bicicleta, que hoje é uma febre, todo mundo tem bicicleta, tem esses passeios ecológicos aí, esse pessoal que anda bastante. Tem hoje a seguradora que faz esse seguro da bicicleta. Tem seguradoras específicas nesse tipo de seguro? Nesse nicho de mercado, isso. Não são todas que fazem. Moto também, não são todas que fazem esse seguro. Tá? Bom, mas voltando para o seguro de carros, como é que o nosso ouvinte que está acompanhando aí, como é que ele poderia fazer um seguro com tranquilidade? O que ele deveria, que informação ele deveria passar para a sua companhia através desse corretor de seguros que você orienta que ele procure para ele ter mais esta assessoria? Que informações ele deveria passar para esse corretor para que ele possa fazer um seguro e esteja tranquilo, não tenha surpresas depois no caso de sinistro? Perfeito. Então, assim, esse cliente ele tem que procurar, obviamente, uma corretora de seguros, né? Procurar também no mercado, porque tem muitas corretoras aí que a gente brinca que o pessoal não faz um trabalho certo, né? Mas tem as que a gente conhece que são boas, que são... eu estou há 15 anos nesse segmento, né? De seguros. Então, assim, ele tem que procurar um corretor de seguros, ele tem que colocar a necessidade do que ele precisa desse seguro. Por exemplo, o que eu falo muito, hoje, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela determina igual para todo mundo. Tem lá uma legislação que todas as seguradoras elas têm que cumprir, certo? A seguradora B, a seguradora A, ela vai fazer, tem lá o seguro do automóvel assim, que vai ter que cumprir daquele jeito. As regras são iguais para todas. O que uma seguradora tem diferente da outra são os adicionais, os serviços, certo? Então, esse cliente ele tem que procurar o que primeiro? Uma seguradora, lógico, ele tem a pesquisa hoje na internet, que ele pode pesquisar também a satisfação dessa seguradora, né, no Reclame Aqui ou qualquer outro site. E, primeiramente, confiar nesse corretor. Esse corretor ele vai dar a melhor opção com relação a valores e cobertura para esse cliente, tá? Então, não adianta o cara, eu brinco muito, não adianta o corretor de seguros lembrar de você porque você é um cara legal e barato. Ele tem que lembrar de você porque você é bom, tá? Que na hora, por exemplo, que você tiver um problema, na hora que você tiver um sinistro, esse corretor te ajudar, te acompanhar, sendo ele uma perda parcial, depois eu explico um pouquinho, e perda total, né? Nesses dois eventos, ele poder te dar assessoria e te ajudar na condução da regulação desse sinistro, da indenização lá na frente, tá? Perda parcial, perda total, perda parcial. Qual a diferença aí? Perda parcial. Estou no trânsito, me envolvi num acidente, bati lá no carro, bati na traseira de um outro veículo, parou ali na hora, isso é uma perda parcial. Eu vou acionar o meu seguro para fazer o reparo do terceiro, onde o carro bateu, tá? Essa é uma perda parcial que a gente chama.
Perda total é quando ultrapassa os 70% de dano no veículo, certo? Passou os 70%, aí é a perda total. 70% do valor do do valor veículo? do veículo, a tabela FIP. O veículo vale R$40 mil, não pode ultrapassar os 70% desses R$40 mil, tá? Quem bate atrás, normalmente é quem paga Depende pelo muito, prejuízo? depende muito da situação. Hoje em dia, bateu atrás, o cara tá errado. Não é bem assim, tá? De repente o cara saiu de um lugar, entrou na tua frente e bateu também sem aviso. Tem tudo hoje uma sindicância para ser feito. Tem tudo hoje, como tem muito monitoramento na região, na cidade principalmente. O pessoal consegue puxar essas informações dessas câmeras para ver realmente quem que foi o infrator, né? E não é tão simples assim, o cara bateu atrás e está errado. Não é bem assim, tá? Se eu estou numa situação ali, eu bati o meu carro no carro da frente, Tá. E não houve gravidade nenhuma. Tá. O que eu devo fazer? Chamar o seguro, pego o telefone da pessoa, vou embora e depois a gente acerta, tiro fotos ali de toda a cena. O que fazer em caso de um acidente de trânsito ali e que possa haver a utilização do seguro ou até mesmo para proteção judicial, né? Se é uma pessoa que você ali na hora, não, eu vou consertar o teu carro, tal, fica tranquilo que eu tenho seguro, você pega as informações dessa pessoa, você não precisa ligar para o segurador nesse momento, não tem necessidade. Não tem necessidade de correr fazer um boletim de ocorrência, uma coisa também que o pessoal faz desesperadamente, não precisa disso, tá? A gente orienta a fazer um boletim de ocorrência, emitir esse boletim quando tem uma vítima, quando tem alguém bateu com a cabeça, ou precisou ir para o hospital e tal. Aí, assim, para você se assegurar, até judicialmente, que você foi lá, deu assistência, fazer o boletim de ocorrência, tá? Nesses casos de corriqueiros, a gente chama de acidentes, né, cotidianos, isso aí não tem problema. Você combinou com a pessoa que vai acertar com ela, vai até o corretor vai abrir sinistro junto com você. E tem um detalhe importante também, né? Você tem a franquia, que nós vamos falar disso um pouquinho para frente. A franquia, depende, o valor desse dano no terceiro, né? Você precisa ver se não vai ficar maior, vai ficar menor que a tua franquia. Porque se ficar menor que a tua franquia, né, não compensa acionar o seguro, tá? Vamos supor que a sua franquia seja hoje de R$ 1.500. O dano no veículo terceiro foi R$500, você foi lá fazer um orçamento numa oficina de funilaria, e o teu veículo vai ficar em torno de R$500 também para fazer o reparo. Não compensa você pagar isso particular, tá? Acertar isso particular com esse terceiro e não acionar a sua franquia. Por que existe a franquia? O que é a franquia? A franquia, na verdade, é assim, a franquia ela funciona como um mecanismo de ajuda no prejuízo, tá? Você sabe que se tiver um acidente, você tem a franquia para acionar, tá? Tem muitos casos, por exemplo, que a seguradora ela faz a franquia reduzida. Uma outra coisa também que a gente orienta o cliente a comprar a franquia reduzida, 50% da franquia. A franquia serve para quê? O cara levou o carro na oficina, mais ou menos assim, tá? Vou falar a grosso modo. Levou o carro na oficina, a seguradora ela vai dar as peças, vai fornecer as peças para essa oficina, tá? E essa franquia é como se fosse uma mão de obra dessa oficina, tá? Você paga diretamente, inclusive, lá para o cara na oficina essa franquia, tá? Ela ajuda a compor essa perda parcial aí. E essas empresas que fazem a funilaria tem que ser empresas credenciadas junto à companhia de seguros, ou você pode escolher a que você quiser e mostrá-la para o seu seguro? Olha, eu quero fazer nesse aqui porque esse aqui é meu amigo, eu conheço ele há sei lá quantos anos. Tá, você pode sim, o cara não precisa levar no credenciado ou no referenciado que a gente chama, tá? Ele pode sim numa particular, num amigo que ele conheça, tal. Só que no referenciado e no credenciado, às vezes ele tem, muitas vezes ele tem desconto até nessa própria franquia, consegue parcelar essa franquia, tá? Então, quer dizer, eu aconselho levar sempre no referenciado, tá? Então... A questão da idade, tem muitos seguros, eu não sei se todos hoje estão colocando, eles traçam o chamado perfil do motorista. Perfil do motorista é uma coisa, perfil do proprietário é outra. Isso, exatamente. Por que isso?
O que muda? Encarece o custo? Barateia o custo? Tá, encarece sim. Por exemplo, você tem uma filha, né? O carro está no teu nome, você é o proprietário. Mas quem vai utilizar e quem vai ser o segurado, o principal condutor vai ser a filha. Então, aí vem a idade, vem se faz faculdade, se o carro fica guardado à noite, se até vai para balada com esse veículo, tem até essas perguntas no questionário. Tá? Muitas vezes as pessoas procuram um corretor de seguros e eu oriento quando chega até nós esse cliente, o cara tem o seguro lá, o cara comprou o carro para o filho, só que ele quer fazer o seguro no nome dele, ele como condutor. Tá? E o filho tem lá 18 a 24 anos, que é a idade pior, que é o risco maior, né? Que é a fase onde ele está aprendendo a dirigir, onde ele é um pouco inconsequente, deixa o carro em qualquer lugar, vai para a noite, aquela coisa toda. Então, isso aí encarece o custo do seguro. Encarece o custo do seguro. Aí tem muitos, é por isso que eu falo, tem muitos corretores sérios e tem muitos corretores também que não levam tão a sério a profissão. Né? O cara vai lá e faz para esse cara. Né? No nome dele, filho dele que utiliza e tal. Quando acontece um sinistro, né, pode ser que a companhia vá lá e indenize, tudo bem. Mas se a companhia é desconfiar de alguma coisa, ela pode fazer uma sindicância. Ela, fazendo uma sindicância e descobrir que foi uma fraude, que na verdade foi uma fraude com o seguro, ele não indeniza esse cliente. Se você colocar informações ali que não são as informações corretas, você pode estar arriscado a não receber o seguro. Verdadeiras, você está arriscado a não receber. E o corretor também, sabendo e dando até fazendo de conta que aquilo existe, ele também pode correr o risco de ser penalizado. Mas não tem algumas exigências que parecem ser dúbias? Eu vou dizer uma que eu já vi em alguns seguros aí. Você guarda o carro na garagem à noite ou não? Sim. E aí, naquele dia especificamente, você deixou o carro na rua. Por algum motivo, você deixou o carro na rua e não na garagem. Sim. Você vai perder o seguro por causa disso? Não vai perder. Não vai perder. A companhia vai, é lógico, não é tão rígido assim a coisa. A companhia vai, é lógico, perguntar por que você deixou o carro lá fora, aconteceu alguma coisa mecânica, tinha outro veículo na residência e tal. Pode acontecer isso. Né? Por pura preguiça, você não colocou o carro na garagem aquele dia. Não você pode ser penalizado. Aí você pode ser penalizado. É a mesma coisa da enchente, né? Hoje o pessoal fala, cobre enchente, cobre queda de árvore. Cobre enchente. Desde que, por exemplo, o carro está parado no lugar, começou a chover, encheu, você ficou paradinho ali e tal, vai ter a cobertura para aquele evento. Né? Qual o evento que não vai ter cobertura na enchente? Ela está alagado lá, você está parado aqui, e eu quero tentar atravessar. E o carro parou no meio, o veículo parou no meio. Aí você não tem a cobertura.